Gravo para o pessoal, né, que eles vão entrar e muitos não conseguem entrar hoje, mas a gente grava e eles ouvem. Mas eu vou mostrar um vídeo hoje porque a gente está nesse treinamento de falar para o muçulmano e aí eles começam a falar, né, Maomé é o último profeta. E na Bíblia, Apocalipse fala que ninguém acrescenta mais nada. Mas essa questão de Maomé ser o último profeta, eles fecham os ouvidos, sabe, para a Bíblia. E aí a Jaine, oi Jaine, boa noite. A Marilena tá entrando. Aí hoje eu vou passar um vídeo que é um muçulmano, é ex-muçulmano, e ele vai falar como ele primeiro confrontou o evangelho, né? Então, o amigo dele, vocês vão ver, ele lê na Bíblia, aí ele começou a falar: como você sabe que a Bíblia não foi corrompida? Porque o muçulmano vai falar para você: o livro que você tem, ele foi corrompido, ele foi mudado. Você acha que tem tantas traduções, e você acha que aquela pessoa não quis mudar na intenção dela? É por isso que na Bíblia fala que Jesus é Deus, mas ele não é. Então, o muçulmano fala isso para você. Só que a nossa base de fé é tão maravilhosa porque é algo que ninguém, nenhum homem poderia pensar, que é o próprio Deus se fez carne. E isso é tão profundo porque a gente, aqui na Sky Center, e a gente fala isso, são diferentes denominações, porque tem algumas diferenças, né, de igreja para igreja, mas o que nos une? Ai, Mãe doída, fez o Senhor. Agora, você consegue ouvir? Você não tá com áudio. Tem que habilitar o áudio. Deixa eu falar aqui no chat. O que nos une é uma base de fé. E essa base de fé, Romanos tem um versículo que fala assim: quem é cristão, né? Quem é aquele que Deus ele veio e olha para nós, o que nos une? Aí ele fala que confessar que Jesus é Senhor, então essa é a base, né? A gente no Sky Center, a gente confessa que Jesus é Senhor, mas não é tão simples. Jesus é Senhor significa falar que ele é Deus, porque na Bíblia você fala, nossa, quem é o Senhor de toda a terra? Quem é aquele, né, que os céus declaram sua glória? Quando você confessa que Jesus é Senhor, gente, vocês estão confessando que Deus, ele andou, Deus, ele se fez homem, Deus se fez carne. Então, não é algo simples, sabe? É simples, mas para você falar, nossa, Deus se fez carne, Deus andou, então isso é o que nos une, Jesus é Senhor. Agora o áudio foi. Na aula de Eu tô história. aqui, Calma. sai, Ulicinha! Ai, irmã Beijo, meus Liduína também, seu amores! computador, né? Você falou do computador. Aí agora, ó, tá Che- quase no tempo certo, hein? Que a gente vai enviar. Chegou, minha amiga! Mas eu ainda não sei mexer, que você vai vir aqui em casa para me ensinar umas coisas. Pode deixar. E vai ser muito bom, porque, assim, a gente sempre consegue fazer a maioria das coisas online, né? Mas como você tá com o computador aí eu já habilito para você, porque eu entro no WhatsApp e aqui tem uma ferramenta, né? Que eu até falei para Sara, você envia as cartas de uma vez. E aí depois você vai respondendo um por Isso. um, sabe? Então ajuda muito. A Nicole, paz do Senhor, Poliana, boa noite. Pai do Senhor, boa noite. Boa noite. A Nicole falou que ela Tudo teve bom? Maomé. Foi aula de história. Qual momento? Idade média? Você estava tendo aula de história? Foi isso. Ah, seu áudio mutou. É porque na aula eu tive bastante também. Só que eles passam bem por cima, né? E aí Maomé ele veio depois. E vocês vão ver no vídeo hoje como é muito bom. Ele falou assim, né? O que que une os cristãos? E aí por isso que eu tô falando agora. A Romanos fala, o que faz para você ser salvo? Você confessar que Jesus é Senhor, então você confessa que Ele é Deus. Isso é maravilhoso, porque uma irmã da Índia, que agora é irmã em Cristo, mas ela não era cristã, ela foi o quê? Agora foi aquela que eu falei, né? Ela colocou na carta dela assim, e Jesus é Senhor. E quando ela colocou, quando a gente fala, como a gente está no Brasil, a gente ouve Jesus é Senhor. Mas quando eu ouvi ela falando, e eu só ouvi indiano, gente, na minha vida, eu só ouvi indiano falando o Lorde, The Lord, Lorde é Senhor, é Shiva, né? E Shiva é Senhor, e Shiva, porque é o deus deles lá, né? Que é azul, gigante. E aí eu só ouvi indiano falando, Shiva, Shiva é o Senhor, Shiva é o Senhor. E ela colocou, Jesus é Senhor. Aquilo
é uma frase simples, mas é uma declaração muito grande de você falar que Jesus é Deus. Então, o que nos une é isso. Você confessa que Jesus é Senhor, que ele morreu em nosso lugar pelos nossos pecados e ele ressuscitou dos mortos. E é maravilhoso que qualquer um pode falar que é Deus. Se eu chegar aqui, vamos dizer assim, eu, né, fico alguma coisa, um estado mental, e aí eu falo, eu sou Deus e vocês têm que me servir. Imagina eu chegar e falar isso. Não, por quê? Porque eu não sou. Então, se eu falasse isso, vocês iam querer me apedrejar, sabe? Na época de Jesus, se alguém chegasse do nada e falasse, eu sou o Senhor, falasse coisas que Jesus falou, eles queriam apedrejar Jesus. Jesus morreu na cruz porque ele declarou que é Deus. Mas essa é a questão. Jesus, ele declarou que é Deus e é verdade. Porque qualquer um pode falar que é Deus. Só que quem prova? Agora eu quero. E Jesus, ele falou: vocês vão. Eu falo que sou Deus, mas Jesus, ele provou que ele é Deus. Sabe como ele provou? Jesus, ele provou que ele é Deus quando ele morreu e ele foi pelos nossos pecados, só que no terceiro dia ele ressuscitou. Nenhum outro ressuscitou. Então você pode falar, Buda ressuscitou, Maomé ressuscitou, não. E a gente tem provas históricas que Jesus morreu em que ele ressuscitou. Então isso já aborda, fala, Jesus ele é Deus e ele provou isso. E aí a gente vai ver hoje. Então o vídeo ele tem uma duração. E eu vou falar para vocês, talvez a gente pare e vai conversando porque ele é um vídeo um pouquinho longo. E a minha tradução, é por isso que eu vou pedir para vocês. Eu não tive tempo de revisar, mas ela tá de entender. Eu só não tive tempo de fazer o quê? De revisar o volume. O que eu tô falando aí aumenta, a voz aí abaixa. Então, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Hoje a gente vai assistir esse vídeo e ele vai falar desde o início. Como ele, um muçulmano, coração assim, né? Vocês vão ver a história dele. Começou a conversar com o amigo dele cristão. E como que o amigo dele cristão direcionou esse muçulmano a encontrar o evangelho, receber. Yurini entrou. Boa noite, Yurini. Tudo bem? Ai, que bom, Yurini conseguiu entrar. Eu mandei até uma foto da Yurini. Gente, é lá de Mato Grosso. A gente tá em Brasil inteiro, Mato Grosso do Sul, porque é 1 hora antes, né? 1 hora antes, é lá, é 8h54. 8h54. Yurini, a gente está escrevendo as cartas. E hoje, para nos dar essa base, eu até falei para a Poliana, né? Vamos com calma, porque esse vídeo ele vai dar muita base para a gente escrever. Então, a gente já escreveu, mas como a gente vai conversar com eles, vai ter muita coisa que os muçulmanos vão perguntar. E aí eu vou falar para vocês, ver se tá bom o áudio do vídeo, que eu vou colocar, se dá para ouvir primeiro. E deixa eu ver mais alguma coisa. Deixa eu tirar aqui. Não perturbar já tá. E qualquer coisa eu vou. Se vocês não entenderem, vocês levantem a mão. Qualquer coisa do vídeo, sabe? Que vocês não entenderem. Eu vou colocar aqui. Vê se dá para ouvir. Sempre esteja pronto para compartilhar a razão da esperança que está dentro de você. Na primeira vez que eu encontrei um cristão que estava pronto para compartilhar, eu já estava na faculdade e eu já tinha dizimado a fé de muita gente antes de entrar na faculdade. E eu entrei na faculdade muito. Vocês conseguem ouvir, gente, ou tá muito baixo? Baixo, eu consigo ouvir baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ele tá no editor. Esse é o editor que eu uso, gente. Vocês vão até ver como ele é muito bom. Sempre esteja pronto para. Espera aí, eu vou sair daqui do coisa. De capa de... Sempre esteja pronto para compartilhar a razão da esperança que está dentro de você. Na primeira vez que eu encontrei um cristão que estava pronto para compartilhar, eu já estava na faculdade e eu já tinha dizimado a fé de muita gente antes de entrar na faculdade. E eu entrei na faculdade muito confiante em mim mesma. E eu conheci um amigo. E esse amigo, nós estávamos em um discurso público e torneio de debate. Estávamos também dividindo o quarto junto.
E eu vi uma noite ele lendo a Bíblia e pensei, tudo bem, isso vai ser divertido, vou derrubar mais um outro cristão. Então eu olhei para o meu amigo e eu falei, David, você percebe que esse livro que você está lendo não é confiável, foi corrompido ao longo do tempo. Então ele lendo a sua Bíblia fechou e ele olhou para mim e disse, vá em frente, continue. Isso deveria ter sido um sinal para mim que não ia acontecer do meu jeito, mas eu continuei. Então eu falei, David, Jesus falava aramaico, certo? E a primeira igreja, ela estava em Jerusalém, em Israel. Então eles deveriam estar falando que é hebraico, mas o Novo Testamento, quando ele foi escrito em grego. Então que você tenha a tradução de uma tradução das palavras de Jesus, antes mesmo de ser escrita. Então, o Novo Testamento, que durou o período mais longo do tempo da igreja, não estava em grego, foi em latim. Então, você tem uma outra tradução. Então, é um latim de 1000 anos antes de vir para o alemão, e do alemão vir para o inglês. E aí que você tem o KJV, que é a tradução de uma tradução de uma tradução de uma tradução. E é por isso que você tem o KJV, NAV, ESV, e quem sabe que V é. Você tem tantas versões da Bíblia. Como posso saber que essa realmente é a palavra de Deus? Então, agora isso até aqui tinha funcionado com muitos cristãos e eu estava pronto para desmoroná-lo sob o peso da minha argumentação. Mas David olhou para mim e disse, então deixe-me fazer uma questão. Apenas alguns minutos antes, eu ouvi você falando com a sua mãe no telefone. Era inglês? Não, não era inglês. Então ele me disse, você acabou de me falar o que ela disse, e você me falou inglês. Isso é uma tradução corrompida? E eu disse, não. E ele disse, viu, quando você é multilingüe, você pode pegar uma mensagem que é dada em um idioma e traduzi-la com precisão para outro idioma. E você preservou a mensagem. E isso é exatamente o que os discípulos fizeram. Eles são capazes de ouvir Jesus e qualquer língua que ele falasse, escrevê-la em grego. E o manuscrito grego do Novo Testamento que temos em nossa posse hoje, ele tem mais de 6.000 cópias que nós estivemos hoje para confirmá-lo do seu original. E ele ainda disse, Bill, se nós não tivéssemos nenhuma dessas cópias, nós ainda teríamos em nossas mãos 10.000 latinos, cópias e traduções siríacas dos primeiros manuscritos gregos do Novo Testamento. E ele ainda disse, se nós não tivéssemos essas traduções, ainda teríamos mais de 30.000 citações do Novo Testamento dos pais da igreja primitiva, com os quais podemos reconstruir virtualmente todo o Novo Testamento, muitas vezes. Eu parei rapidinho. Essa parte é muito importante. Aí eu só quero tirar uma dúvida. Vocês conseguem ouvir, irmã Liduína? Eu estou ouvindo que eu botei o celular bem pertinho de mim. Porque eu não sei mexer, Sayuri. Aí Não, a mas é que Fernanda tá tá baixinho chegando. mesmo. Não sei por que ele ficou mais baixinho, sabe? Quando você tava falando. Mas eu estou ouvindo a sua voz traduzindo. E e o Lini, você consegue ouvir? Tô certinho. Ah, então mesmo baixinho vocês conseguem ouvir. E dá para entender. Sim, Mais ou menos. mais ou menos. Mais ou menos. É, porque ele fica nessa aí, não? Mas- Deixa eu ver o negócio aqui. Eu tenho configurações de reuniões. Ele falou um negócio muito bom. Aqui, a Tainara entrando. Ele falou um negócio muito importante, que é da... Deixa eu colocar tornar anfitrião. Que é da própria formação da Bíblia, né? Eu vou fazer assim, como o áudio ele não tá pegando, a gente hoje passa alguns pontos e eu vou mandar esse vídeo pelo YouTube. E aí, pelo YouTube, vocês conseguem assistir, porque aqui ele tá baixo. Não sei se é porque ele entrou depois. Então, como ele tá baixo, a gente conversa e aí vocês vão ver no vídeo mesmo. Ele falando que é muito importante. Dessa parte, ele colocou assim, né? Que a gente tem a Bíblia. E aí, como que você fala que não foi adulterada, né? Como você tem qualquer livro histórico. Porque eles vão perguntar muito isso para vocês. E o muçulmano vai falar, a Bíblia, ela foi corrompida. Por quê? Porque é um livro e tem muitas traduções. Qualquer livro que vocês têm, vamos dizer, um livro mais antigo, vamos colocar, não mais antigo, mas bem, Aristóteles, Platão. Quem escreve algum livro, você tem que a pessoa, ela escreve alguma coisa da vida, então, tipo, Platão, ele viveu alguma coisa. Platão viveu, só que os discípulos de Platão escreveram o que ele fez. Então, tava lá Platão, só que, assim, Platão, ele escreveu, ele viveu, só que muito depois da morte dele, começou a escrever sobre a vida dele. Ou seja, é muito tempo aí, né, que você pode colocar, que as pessoas podem
né, falar sobre Platão, mas elas estão ali muito tempo depois da sua morte. E aí você vê Maomé, é o do islamismo, né? Ele escreveu, e depois de muito tempo que Maomé morreu, os discípulos dele, que ouviram os ensinamentos, começaram a escrever para fazer o Corão. Então foi bastante tempo. Agora, Jesus e todos os livros históricos, você vê que às vezes é mais de 1000 anos que a pessoa escreve da vida da outra. Sabe, tipo, 1000 anos, você escreveu da outra pessoa, já passou muito tempo. 1100 e poucos anos. Agora, Jesus, em 25 anos, depois da morte de Jesus, a gente achou os escritos. Ou seja, foi um tempo assim que eles andaram com Jesus, escrevia. Então, Jesus falava lá, e os discípulos lá, João, escrevia. Mateus, que a gente tem o livro, ele escrevia. Lucas, ele não era o dos 12, ele não era dos 12, só que ele andava ali lado a lado com Jesus. Jesus, além dos 12, né, tinha muita gente que acompanhava o ministério de Jesus. Então, Maria acompanhava, Lucas, ele acompanhava, o Lucas é o médico, né, que escreveu o Evangelho, o terceiro. Mateus escreveu Marcos e Lucas. Então, Jesus falou, eles escrevia. E aí, eles vão falar para você, mas como é que você está falando que a Bíblia, ela tem até hoje e não foi corrompida, se você não tem o escrito original? O que é escrito original? Tipo, Jesus, ele falou, os discípulos escreveram. A gente não tem mais os escritos que estão lá. Tipo, aquilo que os discípulos fizeram, primeiro papel, a gente não tem. E realmente, a gente não tem. E aí você fala, nossa, então a gente não tem os escritos que o próprio João foi lá e escreveu. O escrito que o próprio Marcos escreveu, a gente não tem. Só que o que a gente tem, então? E aí que torna a Bíblia dos livros mais comprovados, na história mesmo, que é a parte assim, imagina que eu escrevi uma redação, é um exemplo muito fácil de vocês entenderem. Eu escrevi uma redação, eu peço, irmã Liduína, copia para a minha redação, quero que você copie. A irmã Liduína vai lá com todo cuidado, porque nela falou, não, essa palavra, ela vai lá e vai copiando, vai copiando. Só que a irmã Liduína, vamos dizer que ela errou alguma coisa, uma palavra, e a irmã Liduína não viu. E aí, vamos dizer, se só a irmã Liduína tivesse copiado, a gente ia receber aquele erro dela, certo? Então, se a Bíblia ter só uma cópia, se alguém errou, a gente tem um erro para sempre. Agora, vamos dizer, se a irmã Liduína ou uma outra pessoa aqui, a Sara. Vamos dizer que a Sara, ela, não gostei do que a Sayuri colocou aqui. Essa parte eu não concordo, então eu vou mudar. Aí a Sara vai lá, ela vai copiar minha redação e a Sara vai mudar alguma coisa. Se só a Sara copiou, você vai ver o quê? Você vai ver que o que a Sara fez, você não vai ter acesso ao meu escrito. Então, se uma pessoa só copiar um escrito, ela pode errar, ela pode adulterar. Eu não quero essa parte, não gostei, não me agrada, eu vou adulterar. Só que aí que tem o ponto. Deus, ele é tão perfeito que Deus, ele falou assim, eu vou ter tantas testemunhas. Por quê? Porque, vamos dizer assim, eu dou agora a minha redação para a irmã Liduína, eu dou a minha redação para a Sara, para a Poliana, para a Yulini, para a Nicole e para a Tainara. Vocês todas vão escrever a cópia da minha redação, vocês vão copiar a minha redação. E a cópia de vocês, ela vai ser assim, escrita a ponto de que se a irmã Liduína errou um errinho assim, eu consigo ver que a Poliana, ela pegou igualzinho a minha redação, a Yulini pegou igualzinho a minha redação, a Nicole pegou igualzinho. Ou seja, aquele errinho, a gente consegue saber que ele é uma variante. E é uma variante mínima, assim. E a Bíblia tem mais de 5.000 cópias. É como se 5.000 testemunhas falassem do mesmo escrito, porque esse é o peso. 5.000 pessoas falando do mesmo escrito. Então, você tem a Bíblia como escritura que teve tantas cópias que você comparando todas as cópias, você tem o documento original, porque você tem muita cópia para comparar. Então, se eu comparar aquele erro seu, vamos dizer, aquela variante, eu vejo que as outras cópias, tá tudo a mesma coisa. Isso que é incrível na palavra. Nenhum documento histórico, ele tem tanto peso como a Bíblia tem. A Bíblia foi a mais atacada. Só que como eles encontraram tantas e tantas cópias, eles viram que, assim, o que a gente tem de variante, a gente pode colocar na Bíblia, certeza, 99% de toda a escritura. E, assim, os erros que são variantes são mínimos, que são variantes de verbos, sabe? Quando o Novo Testamento foi escrito em grego. Jesus falava aramaico, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Eu vou trazer esse ponto depois da língua para vocês, só que vocês vão ver que o grego tem uns verbos que, às vezes, é difícil você entender, né? E o grego, na verdade, ele é um outro tipo de estrutura.
Então, quem errou alguma variante ou outra era no verbo. E aí você vê que ele acaba o quê? As variantes comparando, e você tem a Bíblia toda, 5.000 cópias que falam que a gente tem o documento original. Esse é o peso, porque Deus gosta de testemunhas, né? Deus, ele prova para nós e ele fala com tantas testemunhas que ele deu o nosso manuscrito e não é como o do muçulmano. Você vai ver que o Corão, e olha o peso, né? O muçulmano foi lá. Eu investiguei o cristianismo, assim, com todo o ceticismo, falando, não, eu vou derrotar o cristianismo, vou provar que a Bíblia não é verdade. Aí ele foi fazer a mesma régua com o islamismo. Ah, então eu também vou criticar o islamismo, né? E o Corão? O Corão foi escrito? Foi escrito. Maomé morreu. Depois de 100 anos, começaram a achar escritos, a ouvir, a falar, a escrever sobre Maomé. Só que aquele que fez a tradução, vamos dizer assim, a cópia do Corão foi uma única pessoa. E essa pessoa que escreveu a cópia do Alcorão, ela até falou que excluiu algumas coisas do documento original porque não fazia completo sentido, não fazia sentido nenhum. Ou seja, o Alcorão, o livro que eles têm como sagrado, ele assim, ó, se você comparar qualquer religião, e ele mostrou história, mostrou universidades, por isso que eu quero que vocês assistam o vídeo. Ele falou com os amigos dele, foi atrás de Oxford, foi atrás, e eles viram que o peso ó, do islamismo estava aqui, que, nossa, foi alterado, uma pessoa escreveu, ainda excluiu muitas coisas do Alcorão, e aí você vê o peso da Bíblia, dos escritos, que 5.000 testemunhas, além dessas 5.000, mais 10.000 comentaristas. Comentaristas é aquele que vai lá e tem o versículo, aí ele vai lá. Ah, quando foi escrito em Mateus, tananana, esse Jesus, ele estava falando disso. Então, comentaristas é aqueles que vão trazer nos seus escritos também versículos da Bíblia. Ou seja, a gente tem um livro, historicamente, que a gente pode basear a nossa fé. Isso é muito bom, porque ele começou com essa no coração dele. A Bíblia o Novo Testamento não é confiável. Aí ele fez essa indagação. E aí o amigo dele mostrou para ele: olha, pesquisa. O Novo Testamento tem 5.000 cópias, 10.000 comentários. Ou seja, você tem certeza que você tem os documentos. Você tem a mesmo manuscrito original. Você tem restituído. Aí ele também falou: ah, mas o Jesus falava aramaico. Era hebraico, que era o povo hebreu, só que aí, hebreu foi para aramaico, né? Que era uma língua já um pouco mais misturada, que era a língua que Jesus falava, aramaico. Só que quando ele foi escrever, eles escreveram o quê? Os discípulos escreveram em grego. E aí ele falou: ah, mas tá vendo? Eles falaram em grego e Jesus falou em aramaico. Então, como é que você sabe que a tradução tá certa? Aí ele falou assim, né? O amigo dele: ah, olha, se você, vamos dizer que meu pai fala japonês para mim. Aí meu pai fala japonês e eu vou falar para vocês o que meu pai falou em português. Eu não adulterei a mensagem, eu não desvirtuei a mensagem, é a mesma, só que eu fiz uma tradução. Então meu pai falou em japonês e eu acabei de falar a mesma mensagem numa outra língua. Ou seja, a gente sabe que o Novo Testamento é confiável na sua história, que ele não foi corrompido, não tem como 5.000 testemunhas falarem do mesmo livro e você falar, ah, fulano, ele quis tirar a parte da Bíblia, fulano quis colocar alguma parte da Bíblia, não, porque são muitas cópias testemunhando do mesmo documento. E aí, onde estão essas cópias? É muito legal, depois eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma apostila que fala sobre os mais importantes manuscritos que foram achados. Porque eles escreveram em quê? Escreveram em papiro, aquela folha que era em madeira, né? Então era feita, eles escreviam já. E aí eles foram escrevendo, outros já naquela cunha, que era uma pedra, e aí você escrevia aí com fogo mesmo, ficava marcado. E aí a história encontrou todos esses manuscritos em diferentes lugares do planeta. E aí eu tenho essa apostila que ela tem a foto dos manuscritos, e você vê mó legal, né? A letra em grego, e os manuscritos tem até onde eles foram achados. Então, foi achado, teve o último que foi agora, foi achado no Mar Morto, que era uma região lá onde também Jesus estava andando. Então, você vai ver que esses manuscritos, na história, se um muçulmano, ele tem no coração dele uma barreira, que é a barreira de eu não confio que a Bíblia é um livro histórico, que a Bíblia é um livro confiável. Então, eu vou mandar para vocês todos esses manuscritos. Claro que eu não tenho, né, o acesso a todos, porque muitos deles estão em museus. Mas os mais importantes, porque vocês enviam para eles e vocês falam, olha, quantos que são os manuscritos, as testemunhas que testemunham da Bíblia, da palavra, do mesmo escrito original.
Então, o treinamento que a gente tem já vai habilitar a gente a falar, né? Tirar essa dúvida. O Novo Testamento é confiável. Eu falo do Novo Testamento porque o Antigo Testamento, ele já até crê, né? Ele já crê na parte dos 5 livros de Moisés, né? Que é Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Números. E esses livros, tanto os do Antigo Testamento, eles foram muito preservados pelo povo judeu. Então, eles o tempo todo lá, eles continuavam preservando, e a dúvida que o muçulmano tem é do Novo Testamento. Então, é por isso que eu vou enviar para vocês todos os manuscritos mais importantes e onde foram achados, porque aí a gente consegue falar para eles, olha, a Bíblia é um livro confiável. Então, você destrói aquilo no coração dele, né, aquela barreira, e destrói também da tradução, porque ele falou, mas como eu sei, Jesus falava aramaico, então você escreveu em grego, mas é o que eu falei, você pode traduzir alguma mensagem para qualquer língua e não tira o sentido verdadeiro daquela mensagem. Você continua, mas faz a tradução. E aí ele tirou aquela dúvida do coração. E aí é a dúvida mais importante, que faz parte da pregação. Aí ele falou assim, tá, mas você nunca... a Bíblia, o Novo Testamento pode ser até confiável, mas eu nunca vi que Jesus falou que ele é Deus. Aí ele, então peraí, lê, João, primeiro. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aí você vê, no princípio era o verbo, mas quem é o verbo? Aí João 14, versículo 14, ele fala assim, e o verbo se fez carne. Ou seja, se no princípio, quem estava com Deus? No princípio, eu não estava no princípio. Irmã Liduína não existia no princípio. Eu falei, a gente não existia no princípio. Por quê? Quem existia? É o único Deus que existiu sempre, por toda a eternidade. Antes de todas as coisas serem criadas, o Verbo estava no princípio, com Deus. Ele é um com Deus. E quem é esse Verbo? O Verbo se fez carne. E aí a gente fica, gente, é como vocês têm noção de o quanto que isso é impactante, é simples, mas é o Deus de toda a eternidade, ele se fez carne, ele andou entre nós. É tipo você olhar para Jesus e falar, esse é o Verbo. Mas Jesus, eles falam, é um homem, não. Jesus é Deus, tipo assim, Deus andando entre nós. Então, aí ele falou, tá bom, eu vi que João falou que Jesus é o verbo, e Jesus estava com Deus no princípio, então realmente, o peso é que Jesus é Deus, porque se ele estava com Deus no princípio, e fala, ele é um com Deus, então tem um peso que ele é Deus. Aí ele falou, mas isso foi João que falou isso. Eu quero ouvir Jesus falando que ele é Deus. E aí eu falei para vocês, né, gente, a gente pegou o nosso segundo treinamento, segunda reunião, foi a parte de a gente buscar versículos que Jesus fala que ele é Deus, atos, atitudes. E aí o que o amigo dele usou foi esse. Teve muitos, teve muitos que perguntaram e falaram, Jesus, Abraão, né, falando sobre Abraão. E aí Jesus falou, antes que eu vi Abraão. Primeiro ele falou assim, eles estavam falando de Abraão, né? Sabe que Jesus veio 0 antes de Cristo, né? Vamos colocar assim, arredondando, que ele veio um pouquinho depois, 3 antes de Cristo. Então vamos dizer, 0 antes de Cristo. Abraão tá muito tempo antes. Coloca 1000 anos aí, não sei quantos anos exatamente, depois eu vou pesquisar. Mas Abraão já tinha passado da morte muito tempo. Só que Jesus falou assim, eu vi Abraão. Só que eles falaram, Jesus, como assim você viu Abraão? Jesus, você tem 30 e poucos anos? Como você viu Abraão, que viveu muito tempo antes de vocês? Aí Jesus fala assim, e eis que digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí quando ele ouviu, né, ele falou, o que é isso, né, eu sou? Porque para o muçulmano ele não entende, eu sou. Mas se você vê Êxodo, Deus está falando com Moisés, e Moisés pergunta, ele fala, Deus, quem é o Senhor? É como se Moisés estivesse falando assim, Deus, qual é o seu nome? E aí Deus fala para Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o quê? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o único que sempre existiu. E aí quando eles falam para Jesus, como assim o Senhor está falando que você é desde Abraão? E Jesus responde, qual é o seu nome? Ele diz, eu sou. Gente, é uma referência clara, porque aquele povo era judeu. Então, Jesus falando com eles, ele sabia que os judeus conheciam. Quem foi o único que falou, eu sou? Deus falou para Moisés. Então, Jesus estava falando, eu sou Deus. E teve mais para frente, depois, muitas vezes, eles falando, e toda hora, isso abriu muitos meus olhos, abriu mesmo, porque eu antes ficava, Jesus, eu sei que eles
os judeus mataram Jesus, levaram ele na cruz, mas por quê? Aí essa é a pergunta, né? Por que que crucificaram Jesus? Qual foi o maior motivo que Jesus foi crucificado? E aí, quando eu ouvi nesse áudio, nossa, foi como abriu meus olhos. E eu traduzindo, né? Gente, ele falando, Jesus, ele foi crucificado porque claramente ele falou que é Deus. Tem uma passagem que ele foi lá e falou para o judeu, e os que ficaram lá no templo, eles olharam e rasgaram as vestes, porque era como um homem, para eles, na visão deles, era o quê? Era um homem. Gente, na visão deles, Jesus era simplesmente um homem, filho de José, filho de Maria, e aquele homem estava falando que ele eu sou o que sou, eu sou Deus, antes que Abraão existisse, eu sou o verbo, eu sou o que se fez carne. Então, Jesus fazia afirmações que se Jesus não fosse Deus, realmente, eles deveriam crucificá-lo, nesse sentido, porque é como se qualquer pessoa, e aí esse daqui, o muçulmano, ele falou, né, que ele trabalha na psiquiatria, e ele recebeu muitos pacientes, né, em estado já de bem grave, e aí eles, né, nos pacientes, eu sou Deus, aí ele, peraí que eu tenho uma ala, eu tenho um quarto para te levar, que ele, não, você tem que receber tratamento, você não é Deus. Agora, essa é a questão, né, as pessoas, e principalmente os ateus, né, ateus, eles falam assim, ó, eu não creio na sua religião, não creio nisso, mas eu vejo que Jesus é um bom mestre, Jesus, ele teve um impacto, a sabedoria de Jesus, só que aí eles, é como um tiro, né, Jesus é sábio, só que esse mesmo Jesus, ele falou claramente que ele é Deus. Então, ou você crê que Jesus, se você vê que Jesus é sábio, você confiará nas palavras dele. Só que não somente em palavra que Jesus falou que ele é Deus, mas ele provou em ações. Esse que é o peso. Quando a gente for falar para o muçulmano, o peso é que Jesus não somente falou que ele é Deus, mas ele provou, porque ele falava, esse corpo, esse templo, gente, vocês estão falando de templo de pedra, mas Jesus falou, derrube este templo, que é o meu corpo, em 3 dias eu ressuscitarei. Eu até coloquei hoje, Jesus, ele morreu, e aí você vê, tá, mas um homem pode morrer, qualquer homem comum pode morrer. Mas aí a questão, Deus é o único que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E Jesus morreu e ele provou que ele é Deus como? Porque ao 3º dia ele ressuscitou. E aí esse é um peso tão grande que ninguém ressuscitou pelo próprio poder. Lázaro, ele morreu, só que ele ressuscitou por quem? Jesus. Jesus falou, Lázaro, sai para fora, ele veio. Então, a palavra de Jesus, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, quando Jesus, ele falou que ele é Deus, ele também provou na cruz. E aí, através da história, você vai ver muitas, e a gente vai enviar, eu vou enviar para vocês, quando a gente fala, né? Pessoas que não são cristãs, elas falaram assim, mesmo que eu não creio, eu vejo e tem provas históricas que Jesus foi morto sob o governo de Pôncio Pilatos. Ele morreu no Império Romano, ele morreu por causa dos judeus, mas tem provas históricas. Se uma coisa, eles podem não crer na mesma fé, mas tem muitos escritores, historiadores que colocaram. Uma coisa que a gente sabe de Jesus é que ele foi crucificado. Então a gente tem a prova que Jesus ele foi crucificado historicamente. E aí que vem o peso maior, que tem provas e muitas provas da sua ressurreição, porque ele morreu, mas quando ele voltou, mais de 500 testemunhas oculares, eles viram Jesus. Viram Jesus, tanto que você vê assim na Bíblia retratando, e a palavra de Deus é tão sábia porque eles viram Jesus. E aí, Tomé, eu só acredito se eu tocar nele. Eu não vi Jesus, eu só acredito se eu tocar. E a gente vai lá ver que Jesus fala, vem Tomé, pode tocar, que ele mostrou nas suas mãos, né, a marca dos cravos. E isso é tão lindo, porque a marca dos cravos não saiu. Jesus, ele tem um corpo ressurreto, só que a marca dos cravos ficou. E aí você vai em Apocalipse e fala, né, que Jesus, ele tem a marca. E quando você vê, eu olho assim, você olha, pode até olhar para sua mão, sabe? Eu fui uma vez falar com os adolescentes, aí eu, tá vendo essa mão? Era os cravos da cruz, era para ser em nós. Toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus que era pelos nossos pecados foi em Cristo. E Jesus tem os cravos em suas mãos até hoje, para lembrar que ele morreu por pecadores. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Então a gente tem muito esse peso histórico que ele fala, que tanto a morte de Jesus quanto a sua ressurreição, elas são comprovadas. Aí ele passa através dos escritos, eu vou mandar os manuscritos, tem mais de 5.000, mais de 10.000,
E aí, se vocês não entenderem como ainda acontece, mas isso chama crítica textual. Qualquer livro que você quer saber se ele é verdadeiro ou não, você passa, tá, quantas testemunhas tem desse livro? Quantas cópias tem? Para que eu possa, né, comparar as cópias e ter o original. Ah, o livro é verdadeiro? Então, como é que eu sei a parte de como ele foi preservado? Como a igreja teve esse livro? E aí você vai ver que foi tão perfeito que a igreja ela só recebeu. Não foi a igreja que escolheu. Esse aqui, esse não, mas ela recebeu aquilo que já era por tradição.